Queridos, nós hoje, dentro da oitava de Natal, celebramos a festa litúrgica do apóstolo e evangelista São João. Tem muita gente que o confunde um João com outro. O nosso padroeiro é João Batista, o primo de Jesus, o parente de Jesus. Este João que nós celebramos hoje era um dos 12 apóstolos e também foi o evangelista que escreveu o quarto evangelho, o evangelho de João. Escreveu também as duas outras cartas canônicas a ele endereçadas ou colocadas como dele, de sua autoria, e também escreveu o Apocalipse, o último livro dentre todos os livros canônicos do compêndio da nossa Bíblia. Então este é o João, apóstolo e evangelista, o apóstolo último que morreu. Também acredito que deva ter sido o mais novo de todos eles. Nós vemos no relato do evangelho de hoje que ele conseguiu correr muito rápido para chegar no túmulo quando as mulheres anunciaram que Jesus tinha ressuscitado, e Pedro ficou para trás. Provavelmente Pedro era muito mais velho que João, apóstolo e evangelista. Meus queridos, João, junto de Tiago, o menor, sabemos que do grupo dos apóstolos tinha 2 Tiagos, o menor assim chamado e o maior, para diferenciar. João era irmão do Tiago, o maior, ambos filhos de Zebedeu. Alguns dizem que Zebedeu era um homem rico e proprietário de uma companhia de pesca. Junto de João e de Tiago trabalhavam também Pedro e André, os outros 2 irmãos. Ambos, aliás, todos eles, discípulos de João Batista, né? O próprio evangelho de João vai dizer que André, como também Simão, Pedro, deixaram João Batista para seguir Jesus quando João apontou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então este é o apóstolo João. Se nós olharmos o texto do evangelho de João, é muito diferente dos outros 3. Os outros 3 evangelistas são muito parecidos, né? A exegese bíblica diz: o primeiro evangelho dentre os 3 sinóticos, que parece, a palavra significa sinônimos, né? São parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos ser o primeiro, depois Mateus e Lucas. João parece não ter tido acesso aos textos de Marcos, por isso que o seu evangelho é muito diferente, né? Nós vemos alguns relatos do evangelho de João, que coincide com os outros 3, e outros que têm algumas discrepâncias temporais, históricas. É a prova de que tudo que os evangelhos narraram foram fatos, né? E que esses homens que escreveram não tiveram contato uns com os outros. O evangelho de João, ele é muito singular, porque não apenas descreve a história ou relatos de onde Jesus caminhou, por onde Jesus caminhou, mas ele traz muito simbolismo, como também nós vemos no Apocalipse de São João, né? Se nós não nos unirmos à igreja com a sua tradição para interpretar o texto de João, a gente começa a falar muita bobagem, como tem por aí, né? Esses dias eu vi um vídeo protestante falando que a Babilônia do Apocalipse é a igreja católica, né? E que o Papa é a besta. Quem falou isso, né? Porque João, que escreve, não tinha igreja instituída como uma instituição, não tinha Papa na época que ele escreve, é ignorância plena. Ele está falando do Império de Roma, que era o grande, a Babilônia, que de fato depois vai cair, né? Então, para interpretar o texto bíblico, precisa interpretar com a igreja,
e não qualquer igreja, a igreja de Cristo, que é a igreja católica, né? Então, o evangelho de João é o evangelho dos sinais. Os outros evangelistas chamam todas as obras que Jesus realizou de milagres. João não, ele chama de sinais. Por quê? Porque vai além do milagre, né? Quando Deus realiza alguma benfeitoria, alguma atividade de benevolência para conosco, Deus tem muito mais do que aquilo que significou aquele ato ou aquela conquista que nós assim recolhemos por parte de Deus. Por detrás de cada milagre tem algo muito maior, que é o significado dele, né? E João, no seu evangelho, ele tem essa perspicácia e consegue mostrar por trás de cada milagre o significado de salvação que Jesus quis realizar na vida daquele que recebeu o milagre. Quando cura um cego, não é somente a cegueira fisiológica, Jesus está curando a cegueira da alma, né? Quando levanta um paralítico, em João, nós vemos que não é somente o fato de uma pessoa passar a andar, mas ele está levantando uma alma decaída e prostrada. Então, o evangelista João, junto de toda a sua comunidade que escreve os textos, é de fato uma personalidade singular. Nós vemos no evangelho de hoje, o evangelho de hoje traz alguns ensinamentos na pessoa de João, que nós podemos escolher para nós. Primeira coisa nós ouvimos no evangelho de hoje, né? João, junto de Pedro, por meio de Maria Madalena, ficou sabendo da ressurreição, né? Ele ficou sabendo. Ambos começam a correr em direção ao sepulcro. João, mais jovem, chega primeiro, e esse detalhe tem muito a nos ensinar nessa oitava de Natal. Quando João chega no sepulcro, ansioso para lá ver o mestre ressuscitado ou morto, não sei o que passou na cabeça de João naquele momento, mas ele não o faz. Ele vence o seu ímpeto, ele vence a sua ansiedade, e ele espera primeiro chegar o mais velho, Simão Pedro. Depois de Simão entrar no sepulcro e contemplar as faixas, que tem um significado muito bonito, quem quer saber vai ter que esperar até ano que vem, no tempo da Páscoa. Ora, depois de Pedro entrar, aí sim João entra. O que nós podemos colher desse detalhe único do evangelho de hoje, nessa oitava de Páscoa, para nós? A pessoa de Pedro representa, dentre tantas coisas, a igreja. João é aquele que entra no respeito e na obediência a Pedro. Por isso o espera entrar por primeiro, né? João é aquele que esperou o príncipe do grupo apostólico testemunhar a ressurreição, para que a partir da igreja ele também fizesse a mesma experiência. Para nós, um ensinamento muito bonito, minha gente. É muito bonito e engrandece o coração de Deus quando nós caminhamos com a igreja. Apesar de tantas tempestades, apesar de tantos ventos que acabam se insurgindo no meio da história dessa grande navegação rumo à eternidade, nós temos que levar a certeza de quem está com a igreja está no caminho certo, porque Cristo está junto, né? O temor, o respeito, a admiração de João para com a pessoa do apóstolo mais velho nos mostra que às vezes nós precisamos também conter os nossos ímpetos e esperar em Deus, esperar que Deus caminhe à nossa frente e nos abra caminhos de ressurreição. A figura de Pedro nesse momento representa a figura do próprio Cristo, que precede a João, que vai à frente
de João, que abre os caminhos para que o testemunho de ressurreição aconteça. Eis o segredo da felicidade plena: deixar Pedro ir à frente, que representa a fé, representa a solidez. Nós temos feito isso em nossa caminhada, ou nós estamos atropelando muitas coisas, com o nosso jeito de julgar, com os nossos jeito de tomar as nossas decisões? Nós temos deixado Pedro ir à frente, a igreja ir à frente, a fé, as virtudes teologais que nos são entregues pela igreja, pelos sacramentos, nós temos deixado isso nos conduzir, ir à frente? Ou nós temos de fato agido como aquele ditado diz, né? Colocar a carroça na frente dos burros. É o grande testemunho que nos dá a figura deste apóstolo. Ele, quando vai escrever, não se sabe o porquê, tem muitas especulações exegéticas, mas ele não escreve o seu nome, né? Ele não escreve o seu nome, ele simplesmente diz que era o discípulo que Jesus amava. E ele escreve isso porque ele trazia isso como certeza em tudo aquilo que ele vivenciou. Quando João vai escrever os seus textos, o imperador romano Domiciano já o tinha mandado exilado para uma ilha, abandonado, sem contato com ninguém. João estava exilado em Patmos, e ele vai trazer na sua memória tudo que ele experimentou de Jesus, e ele concluiu que, dentre todos os discípulos, ele era o que Jesus mais amava. Mas só consegue perceber-se amado quem ama. Por isso, nós podemos dizer que João também amou Jesus deveras. Por quê? Porque se ele não tivesse amado, ele não teria se percebido tão amante por Cristo. Um grande testemunho para nós, também, além dessa pergunta, de nós temos deixado a fé estar à nossa frente, ou seja, a figura de Pedro, uma outra pergunta que a liturgia nos faz, além da fé, que é a imagem do apóstolo Pedro que vai à frente, nós temos uma outra virtude que é colocada na liturgia de hoje, que é a virtude do amor. Nós nos sentimos e nós nos percebemos amados por Deus? É a grande pergunta, né? Quando você efetivamente se sente amado e se percebe amado por Deus, você não teme o mal, você não se sente, né, esquecido, abandonado, você não esmorece na sua caminhada, na sua vida, nas tribulações em que você se encontra, porque você sabe que você está envolvido por essa força, né, com a qual ninguém pode deter esta força que é o amor supremo de Deus. Nós nos sentimos amados por Deus? A grande pergunta: nós amamos a Deus? É uma grande pergunta para nós, que a liturgia de hoje nos faz. O apóstolo João, ele se sentia por excelência o apóstolo amado por Jesus, e no seu próprio evangelho uma cena é singular e não tem nenhum outro relato bíblico. Na última ceia, né, Jesus inclina sua fronte no peito de João, sinal de entrega, de intimidade, sinal de aliança, sinal de pertença. De fato, nós, meus queridos, eu tenho plena certeza que por parte de Deus não há problema nenhum, mas nós temos feito essa experiência com Deus, de efetivamente deixar que Deus recline-se nas nossas intimidades, né? Nas nossas tristezas, nos nossos medos, nas nossas angústias,
e Deus possa fazer uma obra de restauração em nós. Eu sempre falo isso nas minhas homilias. A igreja não precisa mais de gente unicamente religiosa, não é mais necessário, né? Dados estatísticos do IBGE, católico, não precisa mais disso. O que a igreja precisa é de outros apóstolos, como João, que recolhem Jesus no seu peito e fazem intimidade com Jesus. É isso, né? Eu não sei se vocês notaram, mas no dia 25 nós contemplamos uma cena evangélica de nascimento, de alegria, né? A luz brilhou com o nascimento de Jesus. Ontem, dia 26, nós contemplamos uma cena de morte, de derramamento de sangue com o martírio de Estevão. E hoje no Evangelho nós contemplamos uma cena de ressurreição. Essa trilogia, essa sequência que a oitava do Natal nos oferece, nos mostra o ciclo da vida: o nascer, o morrer e o vencer eternamente. No fundo, não sei se vocês compreenderam, mas a oitava de Natal quer nos mostrar que a vida é feita de ciclos. Eu não sei em qual ciclo você se encontra, se é o do nascer, o do morrer ou o do ressurgir, né? Se é o 25 de dezembro, ou 26 ou 27, mas essa oitava de Páscoa vem nos mostrar: Deus no final, Ele detém para si toda a história e toda a realidade. Nós temos que crer nisso. É isso que João, ele vai anunciar no seu evangelho. Não sei se vocês já leram o evangelho de João por completo, mas, né, o objetivo do evangelho é perceber quem é Jesus. Se você ler o evangelho de João, João vai chamando Jesus de um monte de coisa. Ele é a luz do mundo, ele é a ressurreição e a vida, ele é o bom pastor, ele é a luz do mundo, ele é o sal da terra, tudo no evangelho de João. E no final do evangelho, João, por meio daquele guarda romano, vai concluir: verdadeiramente este é o Filho de Deus, é Deus. Se nós concluirmos isso nessa noite, com o que nós vamos realizar diante desse altar, ao recebermos o Santíssimo Sacramento, verdadeiramente este que toca minhas mãos, meus lábios, o meu corpo, e que adentra minha alma, é Deus. Nós sairemos dessa igreja com o coração resplandecente por essa luz que a igreja nos transmitiu com o mistério do Natal. Quem de fato comunga o verdadeiro Deus, não tem medo no coração, desânimo, angústia, pesar, mas tem esperança, tem alegria, tem fé e tem amor. Que a liturgia de hoje nos ajude a compreender isso, e nos momentos difíceis da nossa vida, que nós lembremos verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que não se contentou em ficar lá isolado na eternidade, na sua grandiosidade, mas que se fez pequeno, nasceu no meio de nós para nos acompanhar. Alegria, meus irmãos, um Deus presente conosco em nosso meio. Foi isso que João, o evangelista, apóstolo, nos anunciou, e é isso que a igreja nos prega nessa oitava de Páscoa, que nós nos alegremos com esse mistério. Assim seja, amém. Num instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje no nosso coração, essas perguntas. Nós temos deixado a fé à frente das nossas escolhas, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente vive ou vai viver? Outra pergunta: nós temos amado a Deus? Nós temos nos permitido ser amados por Deus, como assim João se percebia? Nós temos no coração a esperança
aquele motor que nos leva à frente, que não nos faz parar, ou as coisas têm sido diferentes?